Como era a experiência de voar num MD-11 da VASP? É o que você vai ver agora nessa nova edição do Come Fly With Me. Welcome aboard. Você acaba de aterrissar na Flat International. É um prazer tê-lo a bordo. Vamos lá, vamos embarcar no MD-11 da VASP. Você sabe que essa e outras histórias estão no livro Come Fly With Me, que a gente editou há alguns anos e que continua disponível na Betting Books. Mas a gente pode narrar e lembrar um pouquinho do que era isso naquela época. Estamos falando de um voo feito em 1992 que unia São Francisco, Los Angeles, sem escalas, a Guarulhos, em São Paulo. É bom lembrar que em 92 a VASP estava estreando no mercado intercontinental de longo curso. Ela havia começado um pouquinho antes com o DC-10 e já tinha feito upgrade para um avião que na época era um dos mais modernos da aviação, o MD-11. E esse voo que a gente fez, o VASP 897, foi cumprido pelo Sierra Oscar Zulu e tinha sido o segundo avião a ser entregue. Então ele estava ainda estalando de novo. Muito bem, a gente partiu de São Francisco e a primeira coisa para esse voo curtinho, operado a 25 mil pés, foi um serviço rápido de refeição. A gente saiu na Califórnia por volta de meio-dia. A gente teria ainda a escala em Los Angeles antes de prosseguir para o Brasil. Nessa etapa, que dura menos de 1 hora, foi servido apenas uma refeição leve, uns canapés com champanhe e bebidas a escolher. Certinho para o horário, certinho para o trajeto todo. Pousamos em Los Angeles, aguardamos um pouquinho e seguimos para Guarulhos, A gente partiu de Los Angeles por volta das 2 da tarde e esse é um voo que opera num horário chato para quem está vindo para o Brasil. Porque no teu fuso local são 2 da tarde, mas no fuso brasileiro já são muitas vezes 6, 7 da noite. Então a VASP não perdeu tempo e apesar de ter decolado às 2 da tarde de Los Angeles, começou a servir o serviço de jantar, porque ela já colocou a operação no horário do Brasil, onde já seria por volta de 19 horas. E esse é um voo longo, na verdade esse voo que a gente fez durou 11 horas e 55 minutos, para cobrir aí algo como 10 mil quilômetros. Até hoje é um voo bastante longo, para qualquer padrão. E nesse voo longo, a gente ainda não fica com sono depois do jantar, porque no teu horário local você está falando de 4 ou 5 da tarde. Então é um voo complicado porque é difícil você ter sono e pegar no sono, porque quando você chega em Guarulhos, aí com a troca de fuso horário, já são 5, 6 horas da manhã. Ou seja, você sai às 2 da tarde de Los Angeles, voa 11 horas e a rigor você estaria chegando por volta de 1 hora da manhã, horário de Los Angeles. Mas com a mudança de fuso você vai chegar aqui por volta de 5, 6 horas da manhã. Bem complicado para se adaptar ao fuso e como todo mundo sabe é muito mais difícil para o organismo se adaptar em voos que voam na direção leste. É sempre mais fácil voar de leste para oeste do que de oeste para leste. Dito e feito, dormi pouco mais de 2 horas. Corroboram para isso também o fato de que naquela época a executiva não era cama. Eram poltronas mais largas que reclinavam um pouquinho mais, mas você dormia sentado, ou você tentava dormir sentado. Serviço de bordo. Dava para perceber que a VASP estava fazendo um esforço de apresentar um padrão internacional, mas ela ainda não tinha nem a experiência, nem a classe de um serviço, por exemplo, como o da Varig. A gente até notou um pouco de nervosismo de alguns tripulantes que não estavam muito confortáveis com a ideia de servir o público viajante num mercado importante, intercontinental, como é Los Angeles, São Paulo. Ainda assim, as refeições foram de boa qualidade, a carta de vinhos e bebidas correta, não dá para dizer que estivesse no mesmo nível que as empresas concorrentes, e naquela época a gente tinha voos sem escalas entre Los Angeles e Brasil, operados pela JAL, pela United e pela Varig, claro, Então a VASP ela tentava cavar seu lugarzinho ao sol com um equipamento moderno, mas não com um nível de serviço comparável a essas empresas que eu citei. Era também bem mais barato voar na VASP do que nessas companhias e sendo assim a empresa conseguiu ocupar razoavelmente os seus voos. Lembrando que no período seguinte de expansão de voos internacionais, a VASP cancelou a linha para São Francisco, que nunca deu um bom resultado econômico, nem faria sentido,
você decolar do Brasil, voar 11 horas para Los Angeles, depois mais uma perna de 1 hora até São Francisco. Era uma perda importante de receita, porque era um custo caro de operação, você não tinha direito de vender as passagens entre Los Angeles e São Francisco e vice-versa. Então você basicamente fazia uma escala em Los Angeles para ir mais 1 hora até São Francisco. Só para você ter uma ideia, somente essa hora, esse trecho, encarecia a operação da VASP em aproximadamente 20 a 25%. Por quê? Porque você tinha que dedicar uma nova tripulação, né? Porque a tripulação que levava o avião do Brasil a Los Angeles era uma, tinha que trocar de tripulação para fazer as etapas Los Angeles, São Francisco, Los Angeles, e você ficava com um equipamento que custava centenas de milhões de dólares, meio que empatado nessa operação de 1 hora de ida, 1h30, 2 de solo e voltar. Má ideia. Tanto que esses voos caíram rapidamente. A VASP não voou muito tempo para São Francisco. Ao contrário, quando ela abandona São Francisco, ela passa a fazer Los Angeles-Seul e Los Angeles-Osaka. Isso mais para frente, alguns anos depois. Noves fora, a experiência ficou como a gente observou uma tentativa, né? Um trabalho sério, comprometido da VASP de fazer um serviço de padrão internacional, mas devido à inexperiência, devido talvez a um desenho de produto que ficou bem aquém do que a concorrência fazia, sob vários aspectos, a gente entende que foi um serviço apenas razoável. Vou dar um outro exemplo. Os materiais impressos, a qualidade do entretenimento, muito diferente do que as concorrentes faziam. Quer ver? Na questão de entretenimento de bordo, a VASP ainda tinha aqueles monitores de teto e exibia 2 filmes ao longo desse voo. Naquela época as concorrentes já tinham os monitores individuais, em que você podia escolher quando e como e o que você ia assistir. No MD-11 da VASP não. Você tinha as telas, né? Os monitores que projetavam imagens que eram controladas pela tripulação. Então você tinha aí 2 filmes que eram exibidos. Então é isso, né? Acho que a gente cobriu aí esse voo afetivo, o voo da memória, que foi bacana ter voado VASP Intercontinental, bacana voar VASP no MD-11. Você quer conhecer esse e outros 114 voos? Compre na Betting Books o nosso livro Come Fly With Me. A gente vai estar pronto para lembrar essas histórias, né? Estão aqui as 115 companhias e uma delas foi o voo VASP 897 no MD-11 Sierra Oscar Zulu, unindo São Francisco, Los Angeles e Guarulhos. Voo realizado em 1992, já faz um tempinho, né? Valeu! Obrigado, estaremos sempre prontos para decolar com você. Come fly with me.